A Rua das Flores, com suas fachadas coloridas e varandas repletas de jasmins e buganvílias, sempre foi um refúgio para mim. Cresci ali entre o cheiro adocicado das flores e o som suave da fonte no jardim central. Mas, naquele outono, a rua, antes sinônimo de paz e beleza, ganhou uma sombra, uma presença obscura que pairava sobre tudo, envenenando a atmosfera com um medo silencioso. Tudo começou com pequenos incidentes, objetos desaparecidos, sussurros à noite e a sensação constante de estar sendo observado. No início, a vizinhança atribuiu tudo a enganos da mente, ao estresse do cotidiano. Mas quando a velha senhora Amélia, conhecida por seus gatos persas e suas histórias mirabolantes, foi encontrada desmaiada em seu jardim, com um rasgo profundo na roupa e um olhar aterrorizado nos olhos, a comunidade começou a tremer. A polícia, sempre lenta e ineficiente, tratou o caso como um simples roubo com agressão. Mas a senhora Amélia, mesmo debilitada, insistia que não fora um ladrão, mas algo mais, uma sombra. Uma sombra que se move na escuridão, que te observa e te assusta. Ela gemia. Eu, Elisa, sempre fui curiosa e intrépida. Aquele mistério me fascinava e me apavorava ao mesmo tempo. Meu pai, um renomado botânico, sempre me incentivou a observar o mundo ao meu redor, a desvendar seus segredos. Agora, meu instinto me dizia que algo terrível estava acontecendo na Rua das Flores, e eu não podia simplesmente ignorar. Comecei minha investigação. Comecei observando as ruas à noite, sentindo o frio do vento bater no meu rosto, enquanto as luzes dos postes lançavam sombras alongadas. Caminhava pelas calçadas silenciosas, meu coração batendo forte, cada rangido de uma tábua do chão me fazia saltar. Nada. Apenas a escuridão e o silêncio perturbador. Durante o dia, interroguei os vizinhos. A senhora Sofia, a padeira, notou que o pão estava sumindo da prateleira todas as noites. O senhor Ricardo, o jardineiro, encontrou suas ferramentas espalhadas pelo jardim, como se alguém as tivesse usado de forma descuidada. E a pequena Laura, a filha dos donos da floricultura, jurava que via uma figura escura se esconder entre as roseiras. As evidências eram fragmentadas, mas todas apontavam para a mesma direção, uma presença sombria, quase etérea, que parecia se alimentar do medo da comunidade. A sensação de pavor aumentava a cada dia, sufocando a alegria da rua. As crianças pararam de brincar nas praças, os casais não se atreviam a passear à noite, e as janelas permaneciam fechadas, como olhos vigilantes. A sombra parecia ter um cronograma, escolhendo suas vítimas com precisão, aterrorizando e sumindo sem deixar rastros. A cada dia, a angústia crescia, e a Rua das Flores, outrora vibrante, se transformava em um labirinto de medo e suspeita. Eu precisava entender o que estava acontecendo, desvendar o mistério antes que a sombra consumisse tudo o que eu amava. Minha investigação me levou aos cantos mais obscuros da rua. Passei horas na biblioteca local, pesquisando sobre lendas urbanas, histórias de fantasmas e acontecimentos estranhos que poderiam ter ocorrido na região. Encontrei um relato antigo sobre um albergue abandonado, localizado no final da Rua das Flores, que, segundo a lenda, abrigava uma entidade maligna. Decidi visitar o albergue. A estrutura, envolta em trepadeiras e com janelas cegas, parecia um mausoléu. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior empoeirado e sombrio. O cheiro de mofo e podridão me encheu as narinas, e a luz fraca do sol que entrava pelas frestas revelava um cenário de abandono e decadência. O chão estava coberto de entulho, móveis destruídos e teias de aranha. A atmosfera era pesada, opressora, e a sensação de estar sendo observada era quase palpável. Caminhei cautelosamente, meus olhos percorrendo cada canto, cada sombra, cada detalhe. Encontrei um diário antigo em uma das gavetas enferrujadas. As páginas amareladas estavam rabiscadas com uma caligrafia trêmula e ilegível. Mas algumas palavras saltavam aos meus olhos: sombra, medo, sacrifício. Aterrorizada, percebi que o albergue era a chave para desvendar o mistério. Continuei minha exploração, movida por uma crescente mistura de curiosidade e pavor. No porão, encontrei uma câmara secreta, oculta atrás de uma parede de tijolos. O ar ali era ainda mais frio e úmido, e um estranho odor, semelhante ao de incenso, pairava no ar. No centro da câmara, havia um altar improvisado, coberto de velas queimadas e símbolos estranhos. No chão,
Observei uma série de desenhos sinistros, retratando figuras sombrias e rituais desconhecidos. Foi ali que entendi que a sombra não era apenas uma entidade sobrenatural, mas o resultado de algum ritual sombrio, realizado em busca de poder ou vingança. Comecei a sentir uma presença, uma energia que me envolvia, me observava. O medo que até então era apenas uma sensação se transformou em pânico, em terror puro. As velas começaram a tremer, as sombras dançavam nas paredes, e um sussurro frio e ameaçador ecoou pela câmara. Você não deveria estar aqui. Saí correndo do albergue, o coração batendo descontroladamente. A luz do sol parecia me cegar, mas eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo perseguida. A sombra estava lá, dentro de mim, observando cada movimento meu. De volta à Rua das Flores, a angústia da comunidade atingiu seu ápice. Mais incidentes, mais medo, mais desespero. A sombra parecia se fortalecer a cada dia, alimentando-se do pavor que havia se instalado na rua. Decidi agir. Com a ajuda da senhora Amélia, que, apesar de sua fragilidade, tinha um conhecimento profundo sobre lendas e superstições locais, e de alguns vizinhos corajosos, comecei a planejar uma armadilha. Precisávamos atrair a sombra e descobrir sua verdadeira forma, sua origem. Montamos uma barreira de proteção em frente ao albergue, usando símbolos de proteção e ervas sagradas. A noite chegou, escura e silenciosa. A lua cheia e misteriosa iluminava a Rua das Flores com sua luz prateada. Enquanto a noite avançava, a tensão atingiu seu ponto máximo. A Rua das Flores parecia prender a respiração, à espera do confronto. As sombras dançavam ao vento, e o silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo meu coração acelerado. E então ela apareceu. A sombra, materializada na escuridão, emergindo das sombras do albergue. Uma figura alta e esguia, com contornos indefinidos, pairava sobre a rua. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha e maligna. Aterrorizante, como um pesadelo que ganhava vida. A sombra se aproximou, atravessando a barreira de proteção com facilidade. O ritual antigo estava incompleto, mas ela estava ali. As velas tremiam, as ervas queimavam com um fogo azulado, e um cheiro de enxofre tomava conta do ar. Nós nos preparamos para o ataque. A senhora Amélia, com sua voz fraca, começou a recitar uma antiga prece de proteção, enquanto os outros vizinhos se juntavam, gritando palavras de fé e coragem. Eu, com um incenso especial nas mãos, caminhei em direção à sombra, decidida a enfrentar meu medo e descobrir a verdade. A sombra se moveu com velocidade, tentando nos intimidar, nos assustar. Mas a força da nossa união, a determinação de proteger a Rua das Flores, a fez titubear. A luta foi intensa e desesperadora. Enquanto a sombra lutava, pude ver, através da sua forma obscura, que ela era composta por fragmentos de medo e angústia que se alimentava do medo da comunidade. A sombra não tinha uma forma definida, era uma manifestação dos nossos próprios receios. Foi então que percebi a chave. A sombra não era invencível, era frágil, dependente do medo que gerava. Para destruí-la, precisávamos erradicar a fonte daquele medo. Precisávamos enfrentar nossos próprios fantasmas, nossas próprias inseguranças. Com uma determinação renovada, comecei a confrontar a sombra. Falei sobre meus medos, minhas inseguranças e sobre a importância da união e da esperança. Os vizinhos, seguindo meu exemplo, começaram a compartilhar suas próprias histórias de medo e superação. Aos poucos, a sombra começou a se dissipar, sua forma escura se desfazendo à medida que o medo era substituído pela coragem. A luz da esperança e da união começou a brilhar, afastando as trevas. Finalmente, a sombra desapareceu por completo. A atmosfera pesada e opressora se dissipou, dando lugar a um sentimento de alívio e gratidão. A Rua das Flores respirou fundo, liberando a tensão acumulada. No dia seguinte, o sol brilhou mais forte do que nunca. As flores, revigoradas, exalavam seu perfume com mais intensidade, e o som da fonte no jardim central ecoava pela rua, harmonioso e sereno. A paz havia retornado, e a Rua das Flores, livre da sombra, voltou a ser o refúgio de beleza e alegria que sempre fora. A partir daquele dia, a comunidade da Rua das Flores se uniu ainda mais. Compartilhamos nossos medos,
celebramos nossas vitórias e nos protegemos mutuamente. A sombra, embora extinta, nos ensinou uma lição valiosa, que a verdadeira força reside na união, na coragem e na capacidade de enfrentar nossos medos. A Rua das Flores nunca mais seria a mesma, mas, agora, em vez de medo, ela abrigava esperança. E eu, Elisa, sabia que, mesmo que a sombra voltasse, estaríamos prontos para enfrentá-la juntos. A Rua das Flores sempre seria nossa, e a beleza e a luz sempre prevaleceriam sobre as trevas.